Leonardo, eu tô ali no cercado. Leonardo, me deu um xilito? Só quando seu pai pagar a conta. A conta já chegou no limite. Ah, só um xilito quando eu termino Quando ali, pagar a Leonardo. conta, você tem palavras português? Tá bom, Léo, tá bom, Viu? tá bom. Quando pagar a conta. Leonardo chato, não me vendeu um xilito. Peraí. Opa. Ixi, Chuva de pé, né? estão rebolando. Vai ver aqui, vá. É bem atrás da bodega, vai. Mas rapaz, Peraí. É você que tá tirando, né? Peraí, eu pagar você. Papi! Que é isso, Papi! Que é isso? Ai, papai, lá, tá de mim, papai, ó! Rapaz, Que foi que houve? tava rebolando pra cima da boneca da Narraque, eu gostei, ela vou levar você vai pagar as teia, viu? Mentira, Pode, papai! eu vou lá em Leonardo. Vá, Eu vou cuspir no chão lá. vá. Mentira! Você tava já Mentira, ele queria um xilito pra dar sua conta, eu não dei não, papai. Ah, é muito bem, meu filho. Tá Não, certo, não, não é pra pai. te dar não. A Não dê conta não. já tá grande. Tá certo, não dê não. Não dê não. Ainda bem que papai só acredita em mim.